Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABQuimCast. Hoje eu sou André Passos Cordeiro, presidente executivo da ABQuim. Hoje eu conto com dois colegas de profissão, colegas de jornada aqui na representação dos interesses da indústria química brasileira. Meu amigo Milton Rego, que é diretor do IDQ e presidente executivo da ABICLOR, Associação Brasileira de Álcalis, Cloro e Derivados. E também estou aqui com o meu amigo Paulo Engler, que é presidente do Instituto de Desenvolvimento da Química e também presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Milton? Olá, um prazer estar aqui. É um prazer ter vocês dois aqui com a gente para conversar um pouquinho. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o Instituto de Desenvolvimento da Química, Perfeito. Essa entidade que todos nós criamos aí recentemente, né? E que a ABQuim faz parte da diretoria. E que a ABQuim também faz parte da diretoria, né? São várias entidades que estão lá da cadeia química. Então a gente queria conversar um pouquinho sobre o IDQ, né? Então, Paulo e Milton, muito bem-vindos. Obrigado. Nosso ABQuimCast aqui é para discutir temas da indústria química, né? Foi criado para isso. E é um prazer contar com vocês aí para a gente conversar um pouquinho, né? Normalmente a gente começa o ABQuimCast perguntando aos convidados, e não vai ser diferente hoje, para que eles contem um pouquinho da trajetória pessoal, profissional, enfim. Então a ideia era começar, Paulo, se você puder falar um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que chegou até aqui, né? Falar um pouquinho de ti aí, da tua trajetória. Perfeito, obrigado André, obrigado a todos, a todas aqui do podcast. A minha trajetória é absolutamente incomum, porque eu sou advogado de formação, mas trabalhei em indústria durante muitos anos. E depois, uma determinada parte da minha vida profissional, eu entrei para o lado de relações governamentais, assuntos institucionais, e estou nessa área até hoje. Fui convidado para participar da ABIPLA lá em 2018, estou desde então, né, e fui convidado, né, para esse desafio gigante que é ser diretor-presidente do IDQ, né, novo IDQ, né, que na verdade já existe há muitos anos, mas depois a gente conta essa história. E assim é a minha trajetória até aqui. Milton, fala um pouquinho de ti. Bom, você não Além de ser gaúcho, né? Exato, torcedor do Grêmio, né? Infelizmente gremista. Você sabe, André, que você não deve fazer essas perguntas para pessoas mais velhas, né? Porque as pessoas começam a falar Infelizmente esse ano a gente está padecendo mesmo mal, né? Muito. Então somos solidários. Infelizmente gremista e infelizmente colorado, né? Exatamente. Mas então, eu tenho 40 anos mais ou menos, quase 40 anos da indústria, né? Tive por vários segmentos da indústria. O segmento que eu fiquei mais tempo foi a indústria automotiva, na parte de máquinas agrícolas e máquinas de construção. Eu comecei como engenheiro de marketing de produto. Depois eu fui para a área de comunicação, depois, parecido com o Paulo, mas por outra via, fui para relações governamentais. Nesse momento, eu começo a trabalhar na Anfávia e na BIMAC, e daí eu sou convidado para ir para a ABAL, que era a Associação Brasileira do Alumínio. E nesse momento eu começo a ter mais relacionamento com o setor químico, né? Porque o alumínio é um demandante muito grande de produtos químicos. Daí, depois de algum tempo, eu fui para a ABICLOR, onde estou até hoje. Bom. Paulo, fala um pouquinho do IDQ aí. O que ele é, né? Um pouco sobre qual o objetivo do Instituto, né? Como surgiu essa ideia, enfim. Bom, o IDQ é uma grande ideia. Na verdade, é uma ideia que já existe, está em prática já há bastante tempo, porque a ABQuim, antes da fundação do IDQ, ela já administrava a Frente Parlamentar da Química, que é indiscutivelmente uma frente não somente grande, como extremamente importante, uma vez que os principais temas, né,
técnicos discutidos no Congresso Nacional e também nas Assembleias Legislativas, e para não dizer com as demais autoridades políticas, a indústria química debate isso frente a frente, debate abertamente e traz soluções e faz o debate. Então isso existe desde 2011 e foi muito bem construído. Chegamos no ano de 2022 e foi quase que natural nascer uma coalizão das entidades de representação nacional do setor químico, para que pudesse, sim, termos um norte muito bem definido de aonde a indústria química brasileira quer chegar. Somos uma indústria grande demais, precisamos crescer mais ainda, temos nossos problemas estruturais, claro que temos. Por isso nós estamos juntos, para nós debatermos. Então o IDQ é isso, é uma coalizão da indústria química, que é a indústria das indústrias, né? E que está aqui, que existe para o progresso do Brasil. É isso. Podia falar um pouquinho como é que ele funciona, quais as associações que fazem parte dele. Depois, Milton, eu queria ver se você pode falar um pouquinho sobre os temas que a gente debate no IDQ, né? Temas chaves, agenda, enfim, essas coisas e em que momento a gente está, né? No Instituto de Desenvolvimento da Química. Bom, ele funciona com uma diretoria executiva e um conselho diretor, né? Então nós temos as atribuições de cada um. Claro que a diretoria executiva ela está no dia a dia, ela faz com que a coisa funcione, e o conselho diretor são as grandes ideias, são a forma de atuação para que toda essa indústria que está instalada no Brasil, e aqui nós estamos falando desde insumos farmacêuticos, nós estamos falando de fertilizantes, nós estamos falando de produtos químicos, estamos falando da indústria química de base, que são os componentes do grupo. Nós temos aqui tintas e vernizes também, estão conosco, cloro e álcalis também. Então, quando você tem essa congregação de interesses, é aonde nós temos um grupo de assuntos que estão sendo debatidos diretamente com o poder público. É assim que funciona. Então, esse conselho diretor, ele traz essas grandes premissas, e aí sim, a diretoria executiva, que eu tenho o privilégio de compartilhar com o Milton, a gente faz acontecer. É assim que funciona o IDQ. Eu acho que é importante mencionar também que é assim que funcionam as grandes economias, né? Isso aí não é uma coisa brasileira de ter um instituto que trabalhe transversalmente todos os temas da indústria química, mas é assim que também que está nos Estados Unidos, é assim que está na Europa e nos outros grandes países onde a indústria química é importante, né? A indústria química é muito diversificada, como o Paulo mencionou, e essa necessidade de ter um locus onde se debata, onde se produza conhecimento e onde especialmente se analise questões importantes de competitividade é fundamental. Eu acho que isso que o IDQ tenta fazer. A gente tem como objetivo no IDQ, o Paulo mesmo referiu, né, levar pautas do setor para a agenda política brasileira, né? Como tem sido isso, né? Como o IDQ fornece suporte para a frente parlamentar, como é o diálogo com os parlamentares. Se você puder falar de algum tema importante que a gente está movendo na agenda a partir do IDQ, Paulo. André, na minha visão, e eu sempre brinco lá nas nossas reuniões, mas a brincadeira é verdade, à medida que o tempo passa e à medida que nós vamos trabalhando, o IDQ vai crescendo em importância. Em um determinado momento, eu acredito que o IDQ será até maior do que todas as entidades juntas. Por quê? Porque nós estamos conseguindo ter um pensamento transversal. Isso é que é importante. Então, nós estamos entendendo a química brasileira como uma estrutura de base e que ela precisa funcionar para que traga o desenvolvimento para o Brasil, sem dúvida alguma. A indústria química brasileira é a sexta maior do mundo. Isso a dimensão é incontestável, se considerarmos que o Brasil é a oitava economia do mundo. Então, a indústria química ela está muito além até das próprias possibilidades do Brasil. Então, isso é importante. Aonde nós queremos chegar?
Nós estamos debatendo com o poder político. Vou dar um exemplo que eu acho que melhor caracteriza tudo isso. É o que é a antiga Comissão Nacional, que é o CONASC, né? Que hoje é um projeto de lei que já foi, que é o projeto de lei número 6.120, que ele já passou na Câmara dos Deputados, ele está no Senado Federal e que ele traduz indiscutivelmente o melhor inventário de substância química do planeta. Isso não é papo furado, não. Por que eu estou falando isso? Todos os anos eu tenho o privilégio de representar o Brasil no American Cleaning Institute, onde eu sempre levo as informações, tanto da indústria química, mas principalmente do setor de produto de limpeza, e todo ano, canadenses, norte-americanos, australianos, japoneses, não me perguntam, aliás, no transcorrer do ano, como é que está o projeto de lei, porque é indiscutivelmente o projeto de lei mais sofisticado do planeta. Então, por que isso? Isso é um trabalho que o IDQ começou lá atrás, antes dele existir formalmente, mas a Abiquim já fazia isso. Ela criou essa Comissão Nacional, o CONASC, criou uma norma, e essa norma, se aprovada, entrando em vigor, nós traremos, sim, uma segurança jurídica e, acima de tudo, um ambiente de negócios de grande sofisticação para o Brasil. Isso é um bom exemplo do que o IDQ funciona. E um exemplo grande, já que você falou para dar um exemplo, deu maior. Isso aí. Milton, Paulo, esse ano a gente está fazendo 60 anos na Abiquim, né? Vocês têm convivido ao longo dos anos, de vários desses anos, não evidentemente os 60 anos, mas acompanhado aí a trajetória da associação. Queria que vocês falassem um pouquinho aí de como vocês veem a importância da Associação Brasileira da Indústria Química, para, enfim, né, para André, a defesa de interesses da química, articulação essa questão assim, da indústria química, permita dar um passo atrás para falar sobre a indústria química. Você perguntou também sobre os grandes temas do IDQ, né? E daí depois eu volto para os 60 anos da Abiquim. A indústria química, ela, você sempre fala sobre isso, é a questão da indústria das indústrias, que o Paulo mencionou, mas é também uma indústria, por isso mesmo, facilitadora de outros segmentos, né? É difícil você pensar um tecido industrial importante sem uma indústria química, né? Sem dúvida. Se você pensa, por exemplo, nas grandes questões que foram colocadas nas missões do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a maioria delas ou é da indústria química ou tem a ver com a indústria química, né? Se você pega bioeconomia, se você pega a indústria da saúde, se você pega o saneamento, então, todas essas coisas são muito importantes, né? Então, antes do IDQ, antes de começar, começou a Abiquim lá atrás, que dentro das associações da química que era mais transversal, né? Que você tinha desde insumos básicos até produtos finais. Depois a coisa foi assim, se separando, algumas empresas resolveram criar suas próprias associações por questões, eu acho, absolutamente legítimas de interesses focados, né? E foi o que aconteceu, né? Mas, ao longo do tempo, a Abiquim manteve essa visão de uma estruturação da indústria química brasileira. Eu acho que esse é o principal mérito, né? E de sempre trazer a importância da indústria química para a construção de um país melhor, né? Então, se eu tenho alguma coisa para falar dos 60 anos, eu acho que esse é o mérito de colocar no debate a essencialidade da indústria química para a construção do Brasil. É um pouco o que a gente está tentando trabalhar na nossa campanha de comunicação esse ano, né? Sim. Tentar, e além do tema da indústria, das indústrias, e também falar da química, no sentido de ela ser a indústria que resolve questões da nossa vida cotidiana. Sim. Também como indivíduos, né? Sim. Então, seguir nessa trajetória, te agradecer porque você lembrou, acho que bem o tema,
do legado que a Abiquim construiu ao longo desses 60 anos, né? Que aí é aumentando o conhecimento sobre o que é a indústria química, sobre a importância dela na sociedade. Então, esse é um pouco, de fato, o norte estratégico que a gente persegue, né? É que, assim, se isso é muito claro e muito fácil para uma bipla, por exemplo, que nós estamos falando de saneantes, produtos de limpeza, né? Porque são produtos que as pessoas vão no supermercado e compram. É um pouco mais difícil, por exemplo, uma Biclor, que faz produtos básicos, inorgânicos, né? Mas essa visão de trazer para as pessoas a importância da química no dia a dia delas é fundamental. Perfeito. Paulo? Olha, quando eu entrei na Bipla em 2018, eu vim nessa casa aqui, foi o primeiro lugar que eu vim. Fui muito bem recebido e tudo. E eu conheci algumas pessoas antigas, né, que já estavam na química há muito tempo, e principalmente dos nossos associados, engenheiros químicos, que é o pessoal que está há muito tempo, muita gente que já, inclusive, já se aposentou, mas ainda gravita dentro do nosso mundo. E eles falam uma história da Abiquim que, para mim, é a essência de tudo. A Abiquim é quem traz a visão regulatória mundial para o Brasil. Então, isso é importante. E aí, você sabe que melhor do que copiar é fazer benchmarking. Nós somos 47 anos, nós a Bipla, Produtos de Limpeza. Nós nascemos para ser uma entidade de ambiente regulatório, mas nós copiamos isso da Abiquim, né? Que a Abiquim traz para o Brasil essa consciência e fala, gente, olha o que está sendo feito no mundo, a gente precisa fazer no Brasil. Mas a gente precisa fazer no Brasil de forma ordenada, de forma correta, sustentável, certo? Então, eu acho que esse é o grande legado da Abiquim. É entender a química como um ambiente mundial. E essa questão de ambiente regulatório é fundamental, né? Se você pensa hoje, né, toda aquela questão de plásticos, toda a questão de hidrogênio, toda a questão da energia elétrica, do gás. Então, são grandes questões, super importantes para toda a economia brasileira, né, que você debate numa questão de regulatória e de competitividade, né? Hilton, Paulo, queria agradecer a vocês pela participação aqui no Abiquincast. Vamos ter vários outros aí, os temas são intermináveis na nossa indústria, né? E, enfim, vamos em frente aí fortalecendo o nosso Instituto de Desenvolvimento da Química. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos.